Olá, estamos aqui, meditando mais uma vez na Palavra de Deus, esse momento de reflexão que estamos tirando, Vamos hoje estar falando sobre os conselhos de Balaão, os velhos conselhos de Balaão. Quando lemos as Escrituras, lemos a Bíblia, que começamos lá em Números 22, quando Balaque, manda chamar Balaão, e ele dá aquela resposta, nós pensamos assim, nossa, realmente ele foi um cara assim, que cumpriu com a palavra, embora, quando os moços chegam ali, convida Balaão, ele fala, olha, ele vai orar e pede a Deus direção, no versículo 12, capítulo 22, diz assim, ó, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. E Balaão, então, levanta, e diz, então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusou deixar-me ir. Então, esse Balaão aqui, Vamos estar recapitulando, nós estamos aqui tratando da nossa vida como cristão, de toda a nossa caminhada, trazendo um paralelo, traçando um paralelo com a vida, porque é a Bíblia, A Bíblia, a história dos israelitas, dos judeus, refere-se a nós, a nossa caminhada. A aplicação que fazemos é justamente isso. Então, esse Balaão, lembrem-se que Israel ainda está lá no deserto para chegar em Canaã, na terra prometida, e nós já falamos aqui em outros vídeos das dificuldades, dos desafios, dos problemas. Esse aqui foi um problema. Ele precisava atravessar pela terra de Moabe e o Balaque, então, precisava de algo que atrapalhasse esse povo. Assim como nós estamos na nossa caminhada de fé, nós temos um destino, que é o que? A mansão celestial. Esse povo tinha o que? A terra de Canaã para alcançar. Então, assim, tiveram diversos problemas e nós estaremos tratando aqui desse problema. Balaão, quando termina o capítulo 24, aliás, no meio do capítulo 24, versículo 10, é onde nós estaremos lendo, nós terminamos assim, falando, nossa, que Balaão, Diz assim, ó, capítulo 24, versículo 10 a 13, diz assim, de Números, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu a ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso eu falarei. Lendo isso aqui, a gente pensa, nossa, Balaão foi certinho, cumpriu com a palavra, não amaldiçoou. Se lermos, ele não amaldiçoou porque Deus não deixou. Aí ele ainda vai falar sobre as outras nações, continuando aqui, o capítulo 24, e termina o capítulo 24, versículo 25, diz assim, então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Dá a sensação que acabou a história aqui, O povo de Deus, então, foi abençoado, porque Balaque mandou amaldiçoar, e Deus, usando de Balaão, abençoou. Mas não foi assim. Balaão, de fato, falou aquilo que Deus mandou. Mas a hora que terminou, irmãos, ele foi aconselhar o que o povo poderia fazer para desviar esse povo da caminhada, para desviar esse povo da fé deles. A Bíblia ela é tão atual que se nós meditarmos é exatamente o que acontece na nossa caminhada.
Como eu disse, esse povo, o povo de Israel, estava caminhando para Canaã, para a terra prometida, que Deus falara a Abrão ainda lá no capítulo 15 de Gênesis, lá no início, na formação, assim como nós. Nós, quando aceitamos a nossa fé, nós começamos, acreditamos que nós temos um quê? Uma mansão celestial para alcançar. E esse povo tinha. Eles agora estavam nesse percurso, exatamente como nós, nessa caminhada. E nessa caminhada vamos encontrar o quê? Diversos, inúmeros desafios. E esse povo aqui está nessa caminhada, encontra esse Balaão, esse Balaque, que pede para que amaldiçoe esse povo. E Deus fala, não vou amaldiçoar porque eles são abençoados. Então, maldição, não. Mas aí, Balaão termina, e ele fala aqui, a gente pensa, nossa, que bonito, né? Nem que se me desse eu falaria. Ele termina e começa o capítulo 25, a gente não entende se não conhecer toda a escritura, e diz assim, ó: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aqui não menciona Balaão aqui não. Mas cá no capítulo 31 ainda de Números, Deus vai falar, olha, por causa do conselho de Balaão, os conselhos a Balaão, terminou, não amaldiçoou, mas deu conselho. Por causa, diz assim, ó, capítulo 31, versículo 16, diz assim, ó: eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Irmãos, Satanás, ele é astuto. Nós já falamos aqui, né? Ele sabe das nossas desobediências, ele sabe aonde nós temos as maiores fraquezas, onde nós erramos, ele sabe, e ele vai usar sempre isso. E aqui ele sabia que Deus não amaldiçoaria o povo, como não amaldiçoou, mas usou esse mesmo moço que abençoou, que Deus falou que não ia amaldiçoar, para dar conselhos. Quantos conselhos eu e você já encontramos nessa nossa caminhada para desviar a nossa atenção, desviar a nossa fé, barrar a nossa caminhada para com Cristo, para chegarmos ao nosso objetivo? Quantos de nós não encontramos? Mas é interessante, irmãos, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele disse que não amaldiçoaria, ele não amaldiçoou. Mas as consequências por esse erro veio. A praga, como diz aqui no capítulo 31, versículo 16, não veio praga, veio uma grande destruição, aquele povo sofreu. E a nossa caminhada, trazendo para nós, é exatamente isso. Irmãos, em toda a nossa caminhada nós vamos encontrar desafios. Assim como esse povo aqui no deserto estava ali, prestes na sua caminhada, continuar a sua caminhada, houve isso aqui e tantos outros desafios que, se fôssemos falar aqui, teríamos assunto para tratar por muito tempo, que esse povo enfrentou. E nós, se eu e você pararmos, fizermos uma reflexão, quantos Balaão na nossa vida nós já encontramos? Esse Balaão aqui falou tudo bonitinho. Você já viu pessoas que às vezes falam tudo bonitinho que está na Bíblia, mas os conselhos são contra a Bíblia? Quando vai dar conselho, pessoas que te aconselham que não precisa de ir na igreja, que não precisa de fazer isso, irmãos, isso é na Bíblia. E em todo tempo, não é só hoje, nos dias atuais, como sempre aconteceu. Sempre Deus manda profetas, Deus manda isso, e anunciando, trazendo a palavra dele e levando os Balaão das nossas vidas, trazendo conselhos. Que Deus possa nos livrar. E esse Balaão vai ser mencionado cá em Apocalipse. João, ao escrever as cartas, olha para vocês verem, tanto que é interessante, né? Nós vamos ver as pessoas a falar, não precisa ir na igreja, não precisa de daquilo, não precisa daquilo. E aqui João, ao escrever a carta, ele fala ao anjo da igreja, ao anjo, as 7 cartas, as 7 igrejas. E ainda assim nós encontramos pessoas, né, para tentar nos desestimular, tentar afastar a nossa fé, a nossa confiança, aquilo que nós cremos. Nós somos igreja, somos, mas essa integração também ela existe. Então, a igreja que está em tal lugar, você vai escrever isso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Cá em Apocalipse 2,14 vai dizer, olha, mas
quando ele escreve a igreja, a terceira igreja de Pérgamo, ele diz no versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Irmã, a nossa caminhada, ela vai ter sempre desafios. Que Deus possa encontrar em nós um coração sincero. Vamos encontrar esses conselhos de Balaão? Vamos. E a minha preocupação, eu costumo dizer, é o seguinte, não é só com os conselhos, de eu também não ser uma conselheira errada, né? Já pensou? Eu fico muito preocupada, eu penso assim, se eu aconselhar alguém e eu tiver a oportunidade de me arrepender, de consertar, amém. E aquela pessoa que eu aconselhei e não teve essa mesma oportunidade, carregar sobre mim, sobre os meus ombros essa responsabilidade. Então é muito sério. Nós vamos continuar verificando sobre esses conselhos que em toda a história, em todo o percurso do povo de Deus vai acontecer isso. Cá em Esdras, no capítulo 4, Esdras, o povo já entrou, já viveu momentos bons ali na terra que Deus prometeu. E eles agora teimaram, desobedeceram. Tudo que Deus falou cumpriu. Tudo. Falou a Moisés, olha, se desobedecer, eu vou levá-los cativos. E levou esse povo cativo. E cumpriu o tempo também determinado pelos profetas. O profeta Jeremias então profetiza. E agora Deus manda esse povo retornar. E eles retornam. Da mesma forma, irmãos, cá no capítulo 4, aquele povo vendo a reconstrução, o povo retornando, reconstruindo lá a cidade. Aí vem aquele povo, né? Capítulo 4, versículo 1 a seguir diz, caiu ouvindo o povo que a reconstrução estava e pediu, deixa-nos unir a vós, o povo que não fazia parte. Aí a resposta foi o seguinte, capítulo 13, capítulo 4, versículo 3 diz assim, porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos a casa do Senhor nosso Deus, mas nós só nós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esse povo, Nabucodonosor levou eles cativos, porque eles teimaram, Deus falou que faria isso, que viria o castigo, tá. E agora Ciro, Deus levanta, lá Isaías fala bem antes que Deus levantaria um moço ungido dele, não era crente, não fazia parte, mas Deus escolheu ele para livrar o povo. Então dá a carga para eles retornar, eles retornam. E esse povo agora vê, igual hoje, né? Teve um período aí, tava tudo normal na igreja, tava tudo bonitinho. Aí começou a perceber, começou a querer mandar na igreja, a igreja podia isso, não podia aquilo. Foram barrados, que não pode misturar, a Bíblia fala que não pode. Aí o que aconteceu? Olha aqui o versículo 5, que diz? O que esse povo que tentou agora acontece? E alugaram contra eles conselheiros para frustrar os planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então se eu não conseguir, então eu vou barrar. Eu não consegui entrar, eu não consegui fazer parte, da mesma forma que foi lá, eu não consegui amaldiçoar, então eu vou dar conselho. E aqui não conseguiu, então vou criar problemas. Alugou pessoas e mandou cartas, falou lá com o rei e barrou, tentou barrar a obra de Deus, mas a obra de Deus ela não para. Nós podemos até sofrer para continuar a caminhada, mas a obra de Deus ela não para. Eu estava meditando isso aqui pensando, olha, Nabucodonosor, que se considerou o grande, o tal, aqui já estava morto. Perdeu o reinado, já era um outro que já estava governando. E o povo de Deus permaneceu, que a palavra de Deus, Deus não tem compromisso, não é com a minha palavra, é com a palavra dele. Se eu estou ministrando, falando da palavra dele, ele tem compromisso, mas se é com a palavra. E aqui vai dizer, né, que eles falam, manda, e esse povo, olha, rei, esse povo, ele é um povo rebelde, não é assim que fala, né? Eles não vão pagar tributos, eles vão revoltar contra você e não sei o quê. E aí tem que mandar toda uma outra carta. E já o rei Dario vai ver o decreto e vai falar, não, pode continuar. Achei interessante, cá no capítulo 6, o rei Dario já agora, né, governa e ele fala assim, olha, que esse povo vai continuar a obra e é para fazer, e o que precisar é para mandar. E fala aqui no versículo 10 seguinte, ó, capítulo 6, versículo 10 diz assim, para esse povo, é para ele voltar a construir, não é para barrar eles, não é para impedir a obra, para que ofereça sacrifícios de cheiro suave a Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Versículo 12, finalzinho, lá ele fala assim, ó, eu
Dario, dei o decreto, apressadamente se execute. Irmãos, vamos tentar barrar a minha fé, a sua fé, vão tentar barrar a igreja, vão tentar entrar, vão tentar pedir para amaldiçoar, não vão conseguir, vai usar de conselhos, vão tentar alugar, vão tentar entrar novamente aqui o povo já estava na terra, perdeu por causa da desobediência e tentaram agora alugar, inventar, falar isso e aquilo, mas foram todos frustrados. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Mas que eu e você não venhamos cair nesses conselhos, não sejamos também os Balaão da vida a dar conselhos errados, que nós possamos nós mesmos nos autoanalisarmos. Que conselhos eu tenho dado às pessoas que estão em minha volta? O que elas têm ouvido sobre Cristo? Sobre a cruz de Cristo, sobre a caminhada. Eu meditava nesse texto e nós falamos muito dentro da arca. Entrar na arca, irmãos, é a coisa mais fácil. Entrar na arca foi fácil. O difícil foi construir. Irmãos, a arca não estava pronta, não. Deus falou para Noé, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás comprimento na arca e abatumarás por dentro e por fora com betume. A arca não estava pronta não, irmãos. A arca não está pronta não. A nossa caminhada é não sair daqui e pulei lá que não, ó, irmãos. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós temos uma caminhada, nós temos uma construção. E no meio dessa caminhada, no percurso dessa caminhada, nós teremos adversários, nós teremos Balaão, nós teremos pessoas que vão falar contra nós, vão se levantar contra nós, vão tentar se unir a nós, mas não é uma união verdadeira. Mas a nossa arca tem que estar sendo construída para entrarmos. Nós não vamos chegar e entrar na arca pronta. Eu não vou entrar na arca do meu irmão. Eu vou entrar na que eu construí. Tem uma construção, tem uma caminhada. É fácil hoje falar, né? Ah, os irmãos entrou na arca. Ah, o povo não parou na arca se fosse hoje. Não, irmãos. O difícil não foi entrar na arca. O difícil foi o período de construção. O difícil é esse período de construção. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria, nos dê direção e nos dê força para continuarmos essa caminhada de fé em fé, até chegarmos nas mansões celestiais. Como esse povo aqui, ó, que Balaão deu conselhos a Balaque. Não pude amaldiçoar, mas faça isso, ó Balaão. Balaque vai lá, manda suas filhas, convida eles, sabia do ponto fraco deles, né? Eles vão errar e Deus vai irar contra eles, porque Deus não aceita. Deus não aceita essa prostituição a outros deuses, adoração a outros deuses não aceita, e esse povo vai cair tudo. E vai. Os conselhos, irmãos. Olha, irmão, você não precisa ir na igreja, não, você não precisa de fazer isso, não. Está na Bíblia? O que está na Bíblia? Não precisa de crer, ler. Vamos ler, vamos meditar. Vamos ler o que as cartas dos apóstolos nos ensinam. Trazer para nós. Que Deus nos abençoe, que nos dê direção, que não sejamos nem Balaão, mau conselheiro, nem os ouvintes de Balaão, né? Nem os que caíram nos conselhos de Balaão. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Meu forte abraço em nome de Jesus.